Olá, amantes do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais um relato perturbador aqui no Véu da Meia-Noite, onde histórias misteriosas e sobrenaturais tomam vida. A história de hoje é uma das mais estranhas que já recebi. Ela foi enviada por um dos nossos seguidores, que ouviu esse relato de seu avô, um homem marcado por um medo inexplicável de gatos. Prepare-se, pois o relato envolve um oficial de justiça, uma velha cigana, e um gato que pareceu trazer consigo algo sombrio e terrível. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agora, apague as luzes, ajeite-se e venha comigo por este mergulho no que há de mais sombrio na nossa existência. João era um homem de olhar duro, a expressão sempre severa, marcada pela rotina de um trabalho que exigia desapego e firmeza. Como oficial de justiça, era conhecido na cidade por ser implacável e até um pouco frio. Despejos, remoções, execuções de ordens judiciais. Era tudo parte de sua rotina, uma série de tarefas para as quais ele não reservava emoção alguma. O dia começou como qualquer outro, mas dessa vez o alvo do seu trabalho era peculiar. Uma velha cigana. Era uma senhora que, segundo diziam, vagava pelas ruas com um lenço colorido na cabeça e um olhar profundo que parecia adivinhar o que se passava no coração das pessoas. João sabia que não seria uma tarefa fácil, mas não esperava encontrar, no fundo daqueles olhos, algo que o faria hesitar. Ao chegar à propriedade, deparou-se com uma casa desgastada pelo tempo, uma construção simples, com as paredes manchadas e o telhado torto. Ao redor, árvores antigas e sombras densas criavam uma atmosfera de abandono e isolamento, como se o próprio tempo o houvesse esquecido daquele lugar. Quando bateu à porta, a velha o recebeu com um olhar fixo e uma expressão de profunda tristeza. Ela tentou argumentar, implorar que lhe dessem mais alguns dias, mas João manteve a frieza, entregando o documento de despejo. Nos braços dela, um pequeno gato preto o observava, com olhos amarelados que pareciam julgá-lo. João se afastou, mas sentia aquele olhar, uma presença que parecia carregar um aviso sombrio. Enquanto a velha partia, levando uma sacola com seus poucos pertences, o gato escapou de seus braços e correu para dentro da casa. João hesitou, mas decidiu levar o animal consigo, pensando que, de alguma forma, aquilo compensaria a ação cruel que acabara de executar. Mal sabia ele que estava convidando algo sombrio para dentro de sua vida. Nos primeiros dias, o gato não mostrou nada de anormal. Era uma criatura misteriosa, com uma elegância quase sobrenatural, sempre muito quieto. Ele evitava João, mantendo uma distância cautelosa, mas seus olhos amarelados pareciam segui-lo por onde fosse, brilhando intensamente na penumbra dos cômodos. As noites, no entanto, começaram a mudar. O silêncio da casa se tornou opressivo e logo João começou a ouvir sons estranhos. Arranhões na madeira das portas, como se algo estivesse tentando escapar. Outras vezes eram passos leves, quase inaudíveis, que ressoavam na escuridão. A cada madrugada ele acordava, o coração disparado, sentindo-se observado. Olhava ao redor, mas tudo parecia normal. Até que seus olhos se cruzavam com os do gato, imóvel em algum canto escuro, o olhar fixo e penetrante. A inquietação crescia, e João começou a notar coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Objetos sumiam e reapareciam em lugares inusitados.
portas que ele tinha certeza de ter trancado estavam misteriosamente abertas. Um copo que ele acabara de usar estava no chão, quebrado em pedaços. Cada acontecimento o deixava mais perturbado, como se houvesse uma presença invisível movendo-se pela casa. Mas era o gato, sempre o gato, quem parecia ser o centro de tudo. Ele o seguia com o olhar, e João sentia como se o animal guardasse algum segredo, algo que ele nunca poderia entender. Aqueles olhos amarelos o faziam lembrar da cigana e do olhar que ela lhe lançou antes de partir. Um olhar cheio de mágoa e de algo mais profundo. Algo que João começava a suspeitar ser uma maldição. Com o tempo, a situação tornou-se insustentável. O comportamento de João mudou. Ele se tornava cada vez mais irritado e paranoico. A presença do gato o enlouquecia, e ele se pegava gritando com o animal, que, impassível, continuava a observá-lo com aquele olhar fixo e imperturbável. A família de João, que inicialmente tratou a situação como um simples incômodo, começou a perceber a gravidade do que estava acontecendo. A esposa passou a reclamar da energia pesada da casa, e as crianças tinham pesadelos, acordando durante a noite e chorando, dizendo que viam sombras e olhos na escuridão. O ambiente era sufocante, carregado, como se algo maléfico estivesse infiltrado nas paredes. Depois de muita insistência, a esposa de João tomou a decisão de sair da casa. Um dia, sem aviso, ela arrumou as malas e levou as crianças para a casa de seus pais. João tentou convencê-los a ficar, mas o olhar de pavor nos rostos deles era inconfundível. Ele estava sozinho, abandonado, e tudo que lhe restava era o som suave e quase zombeteiro dos passos leves do gato pela casa. O emprego de João também foi afetado. Sua condição mental deteriorava-se, e ele já não era capaz de executar suas tarefas com a mesma eficiência de antes. Passava os dias vagando pela casa, sem rumo, assombrado pela presença do animal que agora era sua única companhia. Cada vez que ele tentava se desfazer do gato, sentia uma força estranha e irresistível que o impedia. Era como se o animal fosse uma extensão de sua própria desgraça, uma entidade viva que o seguia e o observava, se alimentando de seu sofrimento. A última noite de João foi marcada por um desespero quase insano. Ele já não dormia havia dias, os olhos fundos, o rosto pálido e suado. Sentado em sua mesa, ele escreveu em um caderno, as mãos trêmulas, registrando os últimos pensamentos, como se tentasse deixar um relato para que outros compreendessem o que ele próprio não conseguia explicar. Ele escreveu palavras desconexas, frases curtas, carregadas de desespero e medo. Não posso continuar assim. Ele está em todos os lugares. Hoje ele não escapa. Preciso acabar com isso. As palavras eram um reflexo de sua deterioração, e ao lê-las, era possível imaginar o pavor que o consumia. Em um último esforço, João decidiu que precisava enfrentar o gato de uma vez por todas. Pegou um velho saco e desceu as escadas, determinado a capturar o animal e colocá-lo para fora, longe de sua casa e de sua vida, ou talvez até matá-lo se necessário. No entanto, o que aconteceu a seguir é um mistério que jamais será revelado. Os vizinhos relataram ouvir um barulho estranho, um som surdo, como algo pesado caindo. Mas ninguém teve coragem de verificar o que ocorrera naquela noite sombria. Foi apenas na manhã seguinte que descobriram João caído ao pé da escada, o corpo contorcido de uma forma que parecia quase antinatural. E o gato? Ele havia desaparecido, deixando para trás apenas o rastro de desespero. Após a morte de João, seu diário se tornou uma lenda entre aqueles que ousaram lê-lo.
Nas páginas trêmulas e confusas estava registrado o terror vivido por ele nos últimos dias de vida e um mistério que ninguém conseguiu decifrar. As pessoas falavam da cigana, do gato e dos eventos inexplicáveis que assombraram João. Muitos diziam que a velha havia lançado uma maldição e que o gato era o guardião de algo que ele jamais poderia compreender. A história circulava como um aviso sombrio. Nunca desrespeite alguém que clama pelo próprio lar e jamais leve consigo algo de alguém que não queria partir. Essa foi mais uma história do Véu da Meia-Noite, um relato perturbador que nos faz pensar sobre os mistérios que cercam nossas vidas. Alguns dirão que essa história é apenas mais uma lenda urbana, uma fábula trágica sobre o preço da frieza e da indiferença. Mas aqueles que conhecem os cantos mais escuros da cidade e aqueles que já sentiram a presença do inexplicável sabem que talvez seja mais do que uma simples história. Pense bem antes de cruzar os limites de quem vive à margem, de quem é visto como estranho, como o outro. Em cada canto esquecido do mundo, há forças que não compreendemos, entidades que habitam as sombras e que podem ser despertadas pelo desprezo, pela falta de empatia. Talvez o gato fosse apenas um mensageiro, um observador que registrava cada ação de João, uma testemunha silenciosa de sua escolha. O diário de João passou de mão em mão por algum tempo, mas, estranhamente, ninguém soube o que fazer com ele. As palavras lá registradas eram apenas fragmentos de um pânico silencioso, um aviso não só para aqueles que lidam com o desconhecido, mas para todos nós que achamos que podemos agir sem consequências. A casa onde João viveu foi abandonada. Ninguém jamais quis comprá-la. Os vizinhos evitam passar por perto e, em noites escuras, dizem que, às vezes, um gato preto é visto na janela, com os olhos brilhantes, fixos em direção à rua, como se vigiasse, esperando o próximo desafortunado a quem ele precisa visitar. Então, da próxima vez que você ver um gato na rua, solitário e com aqueles olhos brilhantes, lembre-se desta história. Pode ser apenas um gato comum, mas e se não for? E se for um guardião das maldições, esperando para escolher sua próxima vítima? E assim, você fica com mais uma história de nosso canal. Se gostou deste relato e quer continuar acompanhando histórias sombrias como esta, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Véu da Meia-Noite. E lembre-se, o desconhecido sempre espreita onde menos esperamos. Até a próxima, e cuidado com o que leva para casa, pode ser a sua própria destruição.